A fronteira entre a imaginação e a realidade acaba de ser ultrapassada. A empresa Colossal Biosciences divulgou a criação de 3 filhotes de lobo terrível, uma espécie que desapareceu há milhares de anos e que se tornou famosa na cultura popular como a inspiração para os lobos gigantes da série Game of Thrones. O trio, batizado de Rômulo, Remo e Khaleesi, nasceu em outubro e já atrai grande atenção da comunidade científica e das mídias sociais. Este feito notável reacende discussões importantes sobre as barreiras da ciência, as implicações éticas da ressurreição genética e o papel da humanidade na intervenção na vida. O lobo terrível, Aenocyon-dirus, habitou as Américas até aproximadamente 10.000 anos atrás. Com um peso que podia alcançar os 80 quilos e possuidor de mandíbulas extremamente fortes, ele era um dos principais predadores do Pleistoceno. Viviam em grupos e competiam por território com grandes felinos e ursos das cavernas. O desaparecimento do lobo terrível é atribuído ao declínio da megafauna, a alterações climáticas e, certamente, à presença humana. Contudo, em uma iniciativa audaciosa, a ciência decidiu modificar essa narrativa. A Colossal Biosciences, a mesma companhia que planeja trazer de volta o mamute lanoso e o tigre da Tasmânia, empregou técnicas de edição genética de ponta para reconstruir as características do lobo terrível a partir do material genético de lobos cinzentos contemporâneos. Foram identificados e modificados 14 genes fundamentais para a sua aparência e comportamento. Após a manipulação genética, os embriões foram implantados em 2 fêmeas caninas. O nascimento dos filhotes foi mantido em segredo por vários meses. É uma revolução para a biotecnologia. Estamos reescrevendo a história da evolução, afirmou o CEO da Colossal, Ben Lamb. A notícia gerou grande agitação. Enquanto alguns cientistas celebram o progresso, outros manifestam preocupações. Estamos ultrapassando um limite perigoso entre a ciência e o espetáculo, advertiu a geneticista Sarah Church, da Universidade de Cambridge. Ambientalistas também expressam receios sobre as consequências ecológicas imprevisíveis, caso a espécie seja reintroduzida em seu habitat natural. Paralelamente, a comunidade jurídica internacional debate se essas criaturas recriadas deveriam ter algum tipo de proteção legal. A prática de tentar reviver espécies extintas não é inédita. Em 2003, cientistas conseguiram clonar um bucardo, uma espécie de cabra dos Pirineus que desapareceu em 2000. O animal sobreviveu por apenas 7 minutos. Ao contrário de tentativas anteriores, o projeto do lobo terrível possui um financiamento robusto, apoio de instituições acadêmicas e objetivos comerciais ambiciosos, o que eleva este caso a um ponto de inflexão para o campo da chamada ciência da desextinção. O renascimento do lobo terrível é apenas o princípio. A Colossal já anunciou planos para ressuscitar o mamute lanoso, um símbolo das eras glaciais, até 2027. Especialistas alertam que, na ausência de regulamentação, podemos estar à beira de um parque dos dinossauros real. Com o avanço da engenharia genética e o investimento bilionário de financiadores do Vale do Silício, o que era ficção científica há poucos anos, agora se configura como um negócio emergente. A ressurreição do lobo terrível inaugura um novo capítulo para a ciência e para a humanidade. Se, por um lado, representa o poder tecnológico do século XXI, por outro, exige uma análise séria sobre os limites éticos da manipulação genética. A questão que permanece é: estaremos preparados para viver com as espécies que nós mesmos levamos à extinção? Deixe o like e comente qual a sua opinião.